Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. Nas cercanias do município de Cerro Fundo, no interior de Minas Gerais, existe uma mata que os moradores mais velhos chamam de o pulmão. Não pelo tamanho, é uma mata mediana, alguns hectares apenas, fechada entre duas propriedades rurais, mas pelo som. Em certas noites, particularmente nas de lua nova, quando o ar fica parado e espesso, dá para ouvir a mata respirar. Uma inspiração longa e profunda, o sussurro coletivo das folhas sem vento, seguido de uma expiração que move os galhos como se algo imenso e deitado estivesse acordando. Os moradores sabem disso. Os moradores ficam em casa nessas noites. Marcelo Dornelles não sabia de nada disso quando acampou às margens do pulmão, numa sexta-feira de outubro. Ele tinha 34 anos, era engenheiro civil de Belo Horizonte. Tinha GPS, barraca de última geração e aquela confiança típica do turista urbano que acredita que equipamento substitui conhecimento. Havia chegado ao município pedindo informações na padaria da Praça Central. E a moça do balcão, 19 anos, olhos rápidos, havia lhe dado o mapa da região sem comentar a área demarcada em vermelho. Marcela tinha olhado depois, sozinho no carro. A área em vermelho não tinha nome escrito, só a expressão caligrafia pequena e apertada. Não aqui. Ele acampou lá de qualquer jeito, não por coragem, por teimosia, que é uma coisa diferente e inferior. A primeira noite foi perfeita. Céu limpo, temperatura agradável, silêncio honesto. Ele fez café no fogareiro, leu no celular até a bateria começar a cair, dormiu bem. De manhã, andou pela beirada da mata e tirou fotos. As árvores eram grandes, antigas, com raízes que afloravam da terra em arcos, que lembravam costas encurvadas. O chão era coberto de folhas úmidas que abafavam os seus passos. Havia pássaros, insetos, o som distante de água. Havia também a sensação, tênue, descartável, do tipo que você anota e não age, de que quando ele parava de andar, algo mais também parava. Na segunda noite, ele ouviu o nome dele. Era passada meia-noite. Ele estava dentro da barraca, acordado sem razão, olhando para o teto de nylon. A voz veio de dentro da mata. Não exatamente uma voz, mas como se o vento tivesse aprendido a formar sílabas. Marcelo. Pausado, sem urgência, como quem chama alguém que sabe que vai vir. Ele ficou absolutamente imóvel. A voz não repetiu, mas o nome pairou no ar da barraca, pesado demais para ser só imaginação. De manhã, ele verificou o perímetro do acampamento. O chão de folhas ao redor da barraca estava perturbado, não como o rastro de animal que deixa padrões reconhecíveis, mas de um jeito diferente, como se algo houvesse andado em círculos enquanto ele dormia. Círculos perfeitos, pacientes, ao redor da barraca, como se estivesse aprendendo o perímetro, como se estivesse medindo. Ele considerou ir embora, fez café em vez disso. Na tarde do segundo dia, enquanto ele explorava a beirada da mata com a câmera, encontrou a árvore. Era uma paineira monumental, o tronco com 3 metros de diâmetro, raízes como paredes. No tronco,
Na altura dos olhos havia marcações, não entalhes, marcações suaves, como digitais pressionadas contra a casca enquanto ainda era mole, feitas a tempo suficiente para que a casca tivesse crescido ao redor delas, incorporando-as. Eram rostos, dezenas de rostos, todos voltados para fora da mata, todos com a boca aberta no mesmo formato, não de grito, mas de chamado. Marcelo fotografou a árvore por 20 minutos. Quando finalmente se afastou, percebeu que havia andado para dentro da mata enquanto fotografava. Estava a pelo menos 50 metros do ponto onde havia começado, sem perceber o movimento. Virou-se. A mata atrás dele era idêntica à mata à frente, escura, densa, raízes aflorando em arcos de costas curvadas. Não havia direção óbvia de saída. Ficou parado por um momento que pareceu muito mais longo do que foi. Então ouviu a mata respirar. Era exatamente como os moradores descreviam. Uma inspiração coletiva, um movimento de todas as folhas ao mesmo tempo, sem que houvesse vento. Um som que subia do chão tanto quanto dos galhos, como se a mata inteira fosse um único organismo e ele estivesse dentro dele. Como se a mata houvesse ingerido e estivesse agora, devagar, digerindo. Marcelo andou, escolheu uma direção e manteve, usando o sol, ainda visível em fragmentos acima das copas, como bússola. Andou por 40 minutos, que pareceram muito mais. As raízes tentavam os seus pés. Os galhos baixos roçavam seus braços, mas ele saiu. A beira da mata apareceu de repente, como superfície d'água, e ele atravessou para o sol da tarde com os joelhos moles e a boca seca. Desmontou a barraca rapidamente. Estava carregando as coisas para o carro quando a velha apareceu. Vinha da estrada de terra a pé, devagar, com o chapéu de palha e a expressão de quem esperou o tempo certo para aparecer. Ela olhou para a barraca desmontada, para ele, para a mata e disse apenas: "Eles marcaram você." "O quê?" Ele retrucou. "Quando você entrou, eles colocam a marca. Assim sabem onde te achar." Ela apontou para o braço dele. No antebraço direito, onde os galhos haviam roçado, havia um conjunto de marcas finas, como arranhões superficiais, do tipo que uma vegetação densa pode fazer. Mas quando ele olhou com atenção, com o coração descendo, percebeu que as marcas não eram aleatórias, tinham um padrão. Eram reconhecidamente as mesmas marcas que havia fotografado no tronco da paineira. A velha virou e foi embora sem dizer mais nada. De volta a Belo Horizonte, as marcas não sumiu. Cicatrizaram e ficaram. Não exatamente visíveis no dia a dia, mas presente quando a luz batia num certo ângulo. Marcelo as ignorou. Tinha trabalho, tinha reuniões, tinha a vida inteira montada e funcionando. A floresta ficava a 300 quilômetros. Era fácil não pensar nela. O problema começou com os sonhos. Toda a noite, sem exceção, ele sonhava com a árvore. Não com o pulmão especificamente, com uma floresta abstrata, sem início nem fim, onde ele andava sem sair do lugar, enquanto a mata respirava ao redor dele. Os sonhos não eram violentos, eram pacientes, e ao acordar, sempre na mesma hora, 3h42 da manhã, havia um som na janela do quarto, no 12º andar do seu apartamento em Savassi. Um som como folhas se movendo sem vento. Um colega de trabalho, uma quinta-feira, olhou para o braço de Marcelo durante a reunião e disse: "Que tatuagem é essa?" "Não é tatuagem", disse Marcelo. "Ficou mais escura do que semana passada", disse o colega.
Marcelo olhou. O colega tinha razão. As marcas estavam mais escuras, mais definidas, mais profundas, como se viessem de dentro da pele em vez de fora. Naquela noite, acordou às 3h42 e foi até a janela. A cidade estava quieta. Ele olhou para sua mão no parapeito da janela e viu que as marcas do antebraço tinham se estendido, subido pelo braço em direção ao ombro, descido em direção ao pulso, vagarosas, metódicas, como raízes procurando água. Ele pegou o telefone, procurou o número do município de Cerro Fundo, ligou para a prefeitura, que o transferiu para a biblioteca, que o transferiu para um professor de história local aposentado, que pareceu não se surpreender nem um pouco com o telefonema. O senhor entrou na mata, disse o professor. Não era pergunta. Entrei. E ficou mais de uma noite. 2 noites. Respondeu. Um silêncio breve tornou. O senhor precisa voltar, disse o professor. Para quê? Para que eles desfaçam a marca. Se não voltar, a mata vem buscar você. Outra pausa. Do jeito que a mata sabe vir. Marcelo olhou para o braço. As marcas haviam chegado ao pescoço. Ele não voltou, não de imediato. Esperou mais uma semana, convencendo a si mesmo de que era superstição, de que as marcas eram dermatológicas, de que o professor era um velho louco. Marcou consulta com o dermatologista. A dermatologista olhou para as marcas por um longo tempo sem dizer nada. Então disse que nunca tinha visto nada assim e pediu exames. Naquela noite, às 3h42, a janela do 12º andar se abriu sozinha. E do lado de fora, onde só poderia haver ar, Marcelo ouviu claramente, pelo segundo e último som que faria naquela voz pausada e sem urgência. Marcelo. Ele chegou a Cerro Fundo ao amanhecer da sexta-feira seguinte. A moça da padaria o reconheceu. Não disse nada, apenas abriu a porta e apontou para a estrada que levava à mata. Ele não voltou a Belo Horizonte. As marcas nas árvores da paineira, quando os pesquisadores da universidade foram investigar 2 meses depois, eram uma a mais do que na última vez que alguém havia contado.